Fala galera, beleza? Beleza? Você conseguiria definir o que foi a política do pão e do circo? Saberia dizer quais eram os objetivos da política do pão e do circo? Conseguiria identificar se nos dias atuais é aplicado a política do pão e do circo? Qual a influência dessa política na sua vida? Eu sou o professor Márcio e iremos falar de uma forma esclarecedora de um instrumento importantíssimo para a sua vida em sociedade. E aí galera, tudo bem? Tá a fim de falar desse assunto basilar para a nossa vida em sociedade, que é a política? Da onde que vem a palavra política? Qual a origem da palavra política? O objetivo da política? A política vem do grego politeia. A política é uma ferramenta, é uma arte, é uma ciência que estuda os procedimentos a serem aplicados na sociedade para o bom andamento e para o convívio entre as pessoas que fazem parte de determinada sociedade. Pessoal, não é muito tempo, ou em vários locais nós escutamos isso, que política, religião e futebol não se discute. Realmente é uma discussão que é afastada do povo, é uma discussão que é afastada dos conhecedores e das mentes que pretendem organizar a sociedade, porque são discussões que influenciam diretamente em como a sociedade está sendo guiada, os objetivos que a sociedade pretende. Por isso que neste canal nós tratamos de uma forma esclarecedora de assuntos que você não tem ideia que existe, mas que vão mudar a sua vida de forma completa. Galera, falar sobre a política do pão e do circo. Existia no século II e no século I antes de Cristo, uma Roma que era uma Roma republicana. Essa Roma republicana sofre grandes golpes devido a assassinatos de membros do Senado, devido à grande expansão de Roma, e essa Roma republicana vê esta forma de governo se esfacelar, acabar. República, um governo voltado para o público. Roma não consegue mais trabalhar nessa forma de governo no século II e no século I antes de Cristo. Com a queda do governo republicano, Roma inicia um novo tipo de governo que nós chamamos de um governo imperialista, os imperadores. Para isso, eles contratam uma equipe administrativa de Roma que se chama Triunus Viratus. Eles se reúnem para discutir a melhor forma de governo. No primeiro Triunus Viratus, nós temos o quê? Nós temos Júlio César conseguindo um grande poder, um poder suficiente para acabar, interromper e acabar com o Senado naquela época. Júlio César foi assassinado. No segundo Triunviratus, nós temos o quê? Nós temos o casal Marco Antônio e Cleópatra lutando pela ascensão, os mais cotados para serem vereadores, para serem imperadores na época. Só que nós temos Otávio Augusto saindo como vencedor e se tornando o primeiro imperador de Roma. Então é importante que você tenha notado, é importante que você saiba em qualquer assunto que se trata da política do pão e do circo e do governo romano, que esta política ela foi implementada como um procedimento na sociedade romana em razão da queda da República. Pensa lá, em razão da queda da República. Entenda isso. É um governo que não consegue prosseguir, uma forma de governo que cai, que é esfacelada, que é terminada ali em Roma e nasce uma nova ideia, que é a ideia do imperador. O primeiro imperador, Otávio Augusto. Otávio Augusto, ele vai institucionalizar, ele não inventou, ele institucionalizou a política do pão e do circo. Ele transformou isso numa prática do Império Romano, colocou isso como uma regra, como algo que tem que ser seguido no Império Romano. O que é a política do pão e do circo? Uma sociedade tomada pela pobreza, uma sociedade tomada pela miséria, uma sociedade que está sendo oprimida pelas formas de governo, ela precisa ser retirada deste ambiente ao ponto de esquecer quem está governando
Esquecer quem é o governo, esquecer a pobreza e a miséria pela qual está passando. Para isso, Otávio Augusto, ele se utiliza de uma política que visa dar o básico, o necessário, uma necessidade, preencher uma necessidade fisiológica da sociedade, de comida e alegria. Então ele traz o quê? Ele traz governos que trazem comida e muita diversão. Otávio Augusto foi um dos imperadores que mais investiu nessa questão de construção de arenas, de construção de escola de gladiadores, para que isso pudesse servir o povo. E nós temos um dos palcos principais, foi ali entre 80 e 79 depois de Cristo, onde a política do pão e do circo foi vista com mais clareza, que foi o Coliseu. Foi começado pelo imperador Vespasiano e foi terminado pelo seu filho Tito. Basicamente, a política do pão e circo é um tipo de política de dominação das classes populares, retirando a visão das classes populares para todas as suas augúrias, as suas amarguras, as suas dificuldades e ludibriando o caminhar dessas classes populares por intermédio de pão, comida cedida pelo governo, e de circo, diversão cedida pelo aquele governo do imperador.